briga agora de animais. Vamos lá. Ai, ai, vamos estudar. Galera, eu terminei cones com vocês, né? Que é o capítulo 12, e aí hoje é o capítulo 13, tá certinho? Então, que é a parte de tronco de cone. Eu já falei para vocês de uma parte dessa aula. Eu vou retomar aqui com vocês isso. Rapidinho. Matheus, Fala. deixa eu te falar. Esse daí é Matemática 2, capítulo 13, qual livro? 4. Não coloquei. Capítulo 3. Não, porque eu estou anotando aqui. E a Matemática Fundamental, você está em qual livro? É um livro único só, eu estou na aula 19. Ah, é só um livro? É. É só um... Ah, tá. Eu dei ontem a aula 18, se eu não me engano, aí eu vou dar a aula 19. Beleza, então. Obrigada. Nada. Vamos lá, meus amores. Presta bastante atenção aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho um cone, né? Tudo certo. E aí eu passei esse plano que é paralelo à base, né? A gente chama de secção. Essa secção é paralela à base. Tudo bem? E aí o que a gente sabe sobre essa secção? Essa secção, ela divide o nosso cone em duas figuras. Você vai ter aqui um cone menor em cima. Esse cone menor, a gente já viu que ele é semelhante, lembra do símbolo de semelhante, ao cone maior, certo? E é isso que eu quero ver com vocês, que no caso seria o cone original, tá certinho? E aí o que a gente pode chegar nessa conclusão? Vamos lá? Se eu pego a altura do cone pequenininho, ela é Hzinho, e divido pela altura do cone grandão, que seria o Hzão, eu vou ter a razão de semelhança. Ou, se eu pego o raiozinho aqui, o Rzinho, que é o raio da base do pequenininho, e divido pelo Rzão, eu também tenho o valor do K. A gente aprendeu isso, ó. E Hzinho dividido pelo Hzão, ou o Rzinho dividido pelo Rzão, a gente vai ter o valor do K, que seria conhecido como razão de semelhança. É o valor de quanto que o cone maior é maior do que o menor. Tudo bem? Vale também para as geratrizes, muito bem comentado. A gente pegar a geratriz do pequenininho e dividir pela geratriz do grandão, também vale. Obrigado pelo comentário aí, Kelvin, certo? Aí isso pode ser estendido também para a área, né? Que a gente já comentou. Se eu pego aqui a área da base do menorzinho, seria a área desse círculozinho aqui. E a área da base do maior, seria do círculo maior, também vai dar K, só que elevado ao quadrado. E isso também se estende ao volume, certo? Se pegar o volume do cone menor, tudo bem? Vou chamar de V', e dividir pelo volume V do maior, eu vou ter aqui o K elevado ao cubo, sendo que o V' é o do menor, oi, e o V é o do maior. Fala.
É sempre o menor sobre o maior? Não. Eu faço o menor sobre o maior para eu manter esse padrão que eu gosto. Mas se você fizer o maior sobre o menor, também vai dar a mesma coisa. O importante do mesmo jeito que você calcular o K maior sobre menor, vai ter que ser como calcular o K ao quadrado. Vai ter que trocar tudo. Vai ser a área do grandão pela área do pequenininho. O volume do grandão pelo pequenininho também. Tá bom? Tá bom, obrigadão. É isso aí, pode ser qualquer um deles. Então, a área e o volume. Isso daqui eu já tinha comentado com vocês, né? Isso daqui eu já tinha até dito com vocês na aula anterior, no capítulo 12. O que a gente vai fazer na aula de hoje? Agora a gente vai focar só no tronco de cone reto. Só focar nesse tronco aqui de cone reto e ver quais são os seus elementos. Tá certo? Então, eu vou focar aqui com vocês apenas agora no tronco de cone. Beleza? Seria esse carinha aqui. Agora a gente vai focar só nele. Show? Eu vou falar sobre o tronco de cone reto, mas tem o do oblíquo também. Então vamos lá. O tronco de cone reto, ele é formado ali, ó, por duas bases, né? Como a gente sabe. Ele tem aqui a base menor e tem aqui a base maior. Uma, como a gente já viu, vai ter o Rzão e a outra vai ter o Rzinho, ok? Eu vou ter aqui também esse G, que eu vou chamar GT, que seria a sua geratriz. Seria a geratriz do tronco, tá? Acho que eu não vou escrever tronco porque fica redundante, a gente está estudando sobre tronco. Então, o GT seria a geratriz do tronco. E aí, galera, quando a gente calcula aqui a distância da base menor até a base maior, da inferior até a superior, eu tenho o que a gente chama de altura. Tudo bem? Eu vou chamar aqui, ó, de HT. Seria a altura do tronco. Tudo bem? Ela tem que ser aqui, ó, perpendicular às duas bases, tá certo? Então, esses daqui são os elementos do nosso tronco. E aí, o que a gente precisa saber? A gente precisa calcular as áreas e calcular também o volume dele, que vai ter uma formulazinha. Então, vamos lá. Para calcular a área da base, é bem simples. Para calcular a área da base menor, eu vou fazer π rzinho ao quadrado. Para calcular a área da base maior, eu vou fazer π rzão ao quadrado. Tudo bem? Aí vem a parte que é mais interessante, que seria a lateral. Como é que é para calcular a área lateral? Como é que seria a planificação desse cara, meus amores? Como é que seria a planificação? Por exemplo, se eu cortar aqui, como é que ficaria a planificação desse carinha aí? Ele seria desse jeito. Não sei se eu consegui desenhar tão bem. Mas eu vou tentar. Não, a planificação dele não é um trapézio.
é como se eu abrisse ele. Eu vou abrir, eu vou cortar de fora a fora e vou abrir. Isso. Vamos lembrar aqui rapidinho só para vocês. Eita, eu quero pegar o círculo e não pego nunca. Vamos lembrar isso. Tô demorando um tempinho de desenhar, tá? Seria aquele tempinho que eu fico na lousa e vocês conversando sem parar. Vocês lembram que isso daqui seria a superfície lateral do cone, certo? Com aquele corte que eu fiz no meio. Tudo bem? Como a gente vai tirar essa parte aqui de cima, que é o cone menor, para ficar só com o tronco, essa daqui seria a superfície lateral do tronco de cone. Ok? Aí eu vou ampliar ela aqui para vocês darem dar uma olhadinha melhor. Essa daqui seria a superfície lateral do tronco de cone. Essa seria só a superfície lateral. E aí, além dela, o que a gente tem? A gente tem uma base em cima, seria uma base menor. Certo? E aqui embaixo, uma base maior. Essa seria a planificação do nosso tronco de cone. Tudo bem? Aqui em cima teria a base menor, aqui embaixo a base maior, e essa daqui seria a superfície lateral. Ok? E aí, como é que a gente calcula a área lateral? Qual vai ser a fórmula? Vocês lembram qual é a fórmula da área lateral do cone? PRG? Não. Acho que é isso. É isso. I, R, G. Certo? A área lateral do nosso cone vai ser a mesma coisa. Só que ela vai ser assim, ó. Ela vai ser π vezes R mais R vezes a geratriz do tronco. Ela lembra, por quê? Por que ela lembra πRG? Porque é π vezes R mais R. Porque no tronco eu vou ter os dois raios, vezes a geratriz do tronco, seria o GT. A geratriz do tronco, eu fiz até aqui em vermelho, seria esse segmento aqui, ó. Esse segmento seria a geratriz do tronco. Tudo bem? O R, ele seria o raio da menor e o R seria o raio da maior. Então, a área lateral do tronco de cone seria π vezes R mais R vezes a geratriz do tronco, seria GT. Tudo bem? Essa é a formulazinha para a área lateral. E aí a gente tem a fórmula para a área
total. Qual seria a fórmula para a área total? Aí eu vou só escrever a expressão e nem vou dar uma fórmula, tá? A área Peraí, ô total seria professor, somar tudo. Calma aí, fala. pode tirar esse GT. É a geratriz do tronco. Enzo? Oi. Não, entendi, porque eu pensei que fosse da geratriz total, mas tá. São essas as formulazinhas para o tronco. E aí, como é que pode cair no exercício? Vamos lá. O tronco de cone reto, ele é um sólido de revolução ou um sólido de rotação. Por quê? Ele pode ser construído através da rotação desse trapézio. Eu vou desenhar aqui para vocês até, ó, bastante destaque. Seria esse trapézio rosa. Tudo bem? Se eu fixo o H aqui e giro esse cara em torno do H, eu vou formar o que a gente chama de tronco de cone. Então, esse carinha aqui, ó, esse trapézio que eu tenho ali, que é um trapézio retângulo, ele seria o cara que dá início ao tronco de cone. Então, a partir dele, ó, a altura aqui, raio da base maior, raio da base menor e geratriz do tronco, certo? Se eu giro aqui, eu vou ter a formação do tronco de cone. Então, esse trapézio ele vai ser muito útil para a gente para poder calcular os valores da altura do tronco, do raio da base maior e menor e da geratriz do tronco. Tudo bem? Ele vai ser bem útil para a gente. E não se esqueçam, então, que o tronco de cone é um sólido de revolução. Ele é formado através da rotação desse trapézio, ok? E aí chega lá no tronco de cone que ele vai ter todas essas formas. Beleza? E aí, quando eu preciso calcular algum desses termos, eu posso usar esse trapézio para poder calcular ou a altura, ou o raio, ou a geratriz, para poder determinar aqui a área dele. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Para vocês entenderem. Copiem aí essa parte. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Esse trapézio é tipo a seção meridiana? Não, porque a secção meridiana vai cortar o tronco de cone ao meio. A secção meridiana, eu vou falar para vocês também, ela também é um trapézio, mas não é um trapézio retângulo. Ela vai ser um trapézio isósceles. Imagina que você vai passar uma faca nesse tronco de cone. Vai ter outro pedaço de um trapézio aqui do outro lado também. Ó. Então, quando eu faço a secção meridiana, esse trapézio, ele é o trapézio que dá início ao tronco, ó. Porque se eu fixo aqui, ó, e faço a rotação, se eu fixo aqui o H e faço a rotação, o que que vai acontecer? Vai acontecer isso, ó. Certo? E aí eu formo o tronco. Entendeu? Esse trapézio é o trapézio que, rotacionado, vai dar origem ao tronco de cone. Tá claro? Tá claro. Entendi, valeu.
Então, ó, exemplo. E já volto sim, Kelvin. Ó, determine a área total do tronco de cone reto a seguir. Então, vamos lá. Para a gente calcular a área total, é necessário a área da base menor, a área lateral e a área da base maior. Tudo bem? Então, vamos começar. A área da base menor está fácil. De acordo com o desenho, o raio da base menor é 10. Então, seria π vezes 10 ao quadrado. Então, é 100 π, centímetros quadrados. A área da base maior também está fácil. Que ele diz aqui que o raio é igual a 15. Então, vai ser π vezes 15 ao quadrado igual. 15 vezes 15 vai dar quanto? 225. Então, vai dar 225 π centímetros quadrados. Ok? Então, a gente já calculou a área da base maior e a área da base menor. A gente precisa agora calcular a área lateral. A fórmula seria π vezes R mais R vezes a geratriz do tronco. A gente precisa da geratriz do tronco. Que seria aqui, ó. Esse segmento é a geratriz do tronco. E aí, como é que eu vou calcular essa geratriz do tronco? Pô, a gente vai lembrar. O Steck explicou que a altura, o raio maior, o raio menor e a geratriz, eles formam esse trapézio, e é um trapézio isósceles. Desculpa, eu fiquei com o trapézio isósceles, que eu falei com eles na cabeça, mas é um trapézio retângulo. Onde ele disse no enunciado que a altura é 12, a base é 15
e a outra base é 10. E eu preciso calcular aqui a geratriz. Tá certo? Como que a gente vai fazer isso? Lembra que a gente já trabalhou com trapézio retângulo? Qual é a dica importante? Eu vou puxar a altura aqui, ó, transformando em duas figuras. Que aí eu vou ter aqui desse lado um retângulo e aqui eu vou ter um triângulo retângulo. Certo? Tudo bem? A altura vai ser a mesma, que é 12. E aí, olha o que eu tenho. Se esse pedacinho aqui é 10, eu posso afirmar que aqui também vai ser 10. Como tudo vale 15, então aquele pedacinho ali vai ser igual a quanto? 5. E aí eu posso aplicar Pitágoras para descobrir a geratriz. Então, a geratriz ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, a geratriz do tronco ela vai dar 144 mais 25. Então, a geratriz do tronco ela vai ser a raiz quadrada de 169. Então, a geratriz do tronco ela vai ser igual a 13 centímetros. Agora que eu tenho a geratriz do tronco, eu posso calcular a área lateral. Então, vocês entenderam quando que a gente vai usar esse trapézio ali? O trapézio que dá início ao cone, ao tronco de cone, é nessa situação. E sempre a gente vai fazer essa jogadinha de puxar a altura aqui para transformar no triângulo retângulo. E aí, dependendo do exercício, ou eu posso calcular a geratriz, ou ele dá a geratriz e eu vou precisar da altura. Sempre vai ser isso. Então, a área lateral vai ser π vezes 15 mais 10 vezes 13. Então, vai ser π vezes 25 vezes 13. E aí, a gente faz esse produto aqui, ó. Vou usar a calculadora só para a gente ganhar tempo. 325. Muito obrigado. Vai dar 325 π, centímetros quadrados. Então, significa que a área total desse tronco vai ser 100 π mais 325 π mais 225 π. Então, a área total, ela vai ser quanto então, Enzo? 650. 650 π. Centímetros quadrados. É isso, meus amores. É isso. Essa é a formulazinha para a área total, para a área da base, a área lateral e a área da base maior. Tudo bem? Então, ó, esse quadrinho aqui, eu já vou voltar aqui rapidinho. Esse quadrinho, até que o Bel pediu para ter voltado aqui, aqui está o resumão nosso de tronco de cone. Tá certo? Para a gente calcular todas as formulazinhas. Então, a gente tem isso. Peraí, pode voltar no último slide, por favor? Volto, sim. Valeu. E aí, só está faltando falar do volume. Amanhã eu falo para vocês do volume. E aí tem como falar do volume, falar da secção meridiana também. Ela é importante para a gente. E aí a gente não pode confundir a secção meridiana com esse trapézio, que é o trapézio da rotação, né? Lembra que esse é o trapézio da rotação, e aí vai ter um outro trapézio, que é o trapézio da secção meridiana, mas isso eu mostro para vocês na aula de amanhã. Beleza? Beleza. Vamos almoçar que deu fome, né? Hoje a aula é um pouquinho mais curta, acho que até acabou, né? Eu que abuso às vezes de vocês, a gente vai até o final da reunião. Esperando só vocês copiarem aí, que aí amanhã a gente faz exercício do capítulo 3.
Tinha até pego aqui, ó. Pra gente brincar um pouquinho. Mas aí no primeiro exercício ele já quer que calcule o volume e tudo mais. Bisteca, Eu vou voltar lá. Bisteca. Oi, Qual era o capítulo que tinha que fazer o na 12. tarefa online? 12. Só o 12? É. Tá. É pra que dia mesmo? Semana que vem, não é? Não, é para essa semana, até dia 7. Ah, tá. Eu passei semana passada. Ah, é verdade. Meus amores, tudo bem? Copiaram? Amanhã a gente tem mais tempo. A gente faz exercício. Creio eu que a gente já acaba até esse capítulo 13 amanhã. Com a graça de Deus. E vamos pro 14 e aí tá até que rápido. E aí eu vou fazer a revisão. Amanhã eu já vou passar para vocês. Eu vou fazer hoje à tarde. Vou mandar para a Tati qual vai ser o conteúdo certinho da prova. E aí eu preparo aquela listinha para selecionar um estudo de vocês, tá bom? É uma listinha só para ajudar vocês a estudarem para a UAS. Professor, Oi. tem como você soltar com gabarito? Porque eu faço, não sei se eu acertei, errei, não tem na internet também. Tá certo, Enzo. Eu vou procurar o gabarito dela. Eu faço com o gabarito. Tá certo. É que da última lista que eu peguei de vocês, eu peguei ela toda do SAS lá, das provas do SAS. Aí eu esqueci de ver o gabarito, mas dessa vez eu vejo, tá bom? Tá bom então, obrigadão. Beleza? Meus amores, beijão. Até amanhã. Bom almoço Tá, aí. bisteca, tá bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.